Vontade do Caos capítulo 561 cap 559. Com boas intenções o inferno está cheio. Eu olho para a torre sabendo que Layla foi a última a notar algo que todo mundo já tinha notado, mas o que eu tenho pensado há um tempo é que deve ser essa joia em forma de estrela de 6 pontas que essas pessoas querem. Talvez seja por isso vieram aqui. Desde o início me pareceu estranho que um grupo desconhecido viesse a este lugar com centenas de prisioneiros. Este lugar é muito perigoso para pessoas normais. Você foi o último a notar que era a mesma torre. Você nunca disse que essa cidade só tinha essa torre. Eu pensei que poderia ser igual à cidade de sangue que tem 3 torres. Layla, ponto válido. Talvez você ainda tenha salvação. Isso foi um elogio? Espero que tenha sido ou então eu. Layla, tente se comportar. Layla, não é hora de falar alto. Nix puxa metade de seu corpo para fora da minha sombra e segura Layla em suas mãos enquanto usa um dedo para cobrir a boca dessa fada irritante. Enquanto Nix cuida de Layla, os outros e eu estamos avaliando a situação. Eu olho para as pessoas andando e noto que há poucos demônios entre eles. Principalmente eles são homens besta. Também há muitos elfos brancos e alguns elfos negros. Mas não vejo nenhum elfo cinzento. Não vejo nenhum vampiro qualquer. Há muitos meio-elfos entre eles. Vanessa, agora que notei que é verdade, o tamanho de suas orelhas é um pouco menor do que elfos puros. Mas é estranho ter tão poucos demônios entre eles. A maioria da população deste continente deveria ser demônios. Ragnar, você pode usar sua aura para obter algumas informações deles? Claro que o miasma aqui é o mais fraco. Vou tentar sentir se tem mais dentro da torre ou nos templos ao redor. Ragnar, obrigado. Seu controle de aura é melhor que o meu. Mesmo se você tiver alguém do mesmo nível de força com eles, eles não serão capazes de notá-lo. Mas eles me notariam agora que não posso misturar minha aura com o ambiente. Mas você seria capaz de reunir muito mais informações do que eu, mas não acho que temos muita escolha agora. Ragnar fecha os olhos e seu chifre de lâmina de cristal começa a brilhar. Sinto sua aura passando por mim e se espalhando por todo lugar. Continuo olhando para as pessoas na praça, mas nenhuma delas parece notar a aura de Ragnar. Depois de alguns minutos, vejo uma comoção, e as pessoas na praça começaram a correr em uma direção que não era a nossa e logo após Ragnar abrir os olhos e sua buzina parar de brilhar. Você encontrou algo? A força de todos eles parece estar entre o grau A e o grau SS. São cerca de 570 pessoas espalhadas pela praça e templos. Ragnar, assim como Sakura disse antes, eu senti a aura das pessoas enfraquecidas como se estivessem cansadas ou feridas. Ragnar, você sabe qual foi o barulho que fez todos correrem agora? Senti a aura dos espectros. Também notei que 3 auras se foram. Elas devem ter sido mortas. As outras devem ter se juntado à luta contra o monstro. Ragnar, você conseguiu alguma informação da torre? Sakura, não. Essa torre tem uma barreira para habilidades, feitiços e técnicas de percepção, que inclui auras. Ragnar, eu poderia forçar minha aura, mas isso alertaria os inimigos. Ragnar, você fez bem em não fazer mais nada com a torre. O que devemos fazer agora, mestre? Orion, vamos capturar uma dessas pessoas. Vamos focar em um dos mais fortes, pois ele pode ter mais informações do que os outros. Ela, faça um morto-vivo pegar um deles e correr para nós. Eu vou usar alguns golems de carne. Ela, isso deve ser bom o suficiente. Pegue um dos inimigos com seus golems e jogue-o em nossa direção. Como você deseja, mestre. Ela recua um pouco e joga uma grande pilha de cadáveres no chão. Então lança um feitiço criando um círculo mágico embaixo e em cima da pilha de cadáveres. Em poucos segundos, a carne começou a se mexer e vi os ossos dos corpos sendo separados como se fossem expelir os ossos do corpo. Assim que os ossos saíram, a carne e os músculos que ficaram para trás se contorceram antes de começar a formar diferentes seres grotescos que estavam saindo dessa massa nojenta de carne podre se contorcendo.
O número de corpos era suficiente apenas para 9 golems de carne. Sem demora, ela coloca seu plano em ação. Durante o ataque dos Flesh Golems, mais 2 pessoas foram mortas enquanto uma pessoa foi jogada em nossa direção. Eu uso minhas linhas para agarrar essa pessoa e puxo em nossa direção enquanto amarro. Eu também o amordaço apenas para ter certeza de que ele não grita pelo caminho. Todos nós vamos para um prédio meio destruído que felizmente era uma pousada rica onde um dos quartos ainda estava em boas condições. Coloquei uma barreira de som ao redor da sala por acaso e também forcei nosso convidado a beber uma poção semelhante ao soro da verdade. Isso deve ajudá-lo a falar. No momento em que tirei a mordaça dele, deixei minha aura cobrindo apenas nós dois, pois não queria assustar os outros. Ativei os efeitos do medo, governante, intenção assassina e dor. Com tudo isso, ele não vai conseguir mentir durante o interrogatório. Sentindo tanto medo e dor, não vai conseguir inventar nada. Aliás, acho que vou tirar o efeito da dor, já que se ele estiver gritando ele não será capaz de responder as minhas perguntas. Comecei fazendo uma pergunta simples, uma pergunta que alguém do grau SS como ele deveria saber. Perguntei o motivo de trazer os demônios de sangue aqui. A resposta que ele deu foi que tudo isso era para salvar o continente. Ele disse que seu líder encontrou uma maneira de salvar o continente de uma grave crise, mas para isso, ele precisava de muitos sacrifícios. Mas seu líder tinha um coração bondoso e não queria fazer tal atrocidade com pessoas inocentes. Foi quando o líder deles teve a ideia de usar os demônios de sangue como sacrifício, já que a vitalidade de cada um pode ser igual à de 100 pessoas. Além de suas demissões, eles eram conhecidos como demônios malignos que ninguém sentiria falta. Ele continuou dizendo que devemos agradecê-los por tudo isso. Tudo o que eles querem é o bem do povo deste continente. Eles continuaram dizendo até o fim que todos tinham boas intenções. Então eu o matei. Suspirar tolos. A maneira como ele falava era como se ele estivesse tentando se convencer. Ragnar, não existe fazer algo ruim com boas intenções. Mesmo quando faço algo ruim, tenho coragem de admitir o que faço. Eles vão entender da maneira mais difícil que o inferno está cheio de boas intenções. Vontade do Caos, capítulo 562, cap 560. Resgatando os demônios de sangue, parte 1. A pessoa que capturamos para interrogatório também era da raça Foxtrib Bestman. Parece que ela levou em conta o que eu disse no caminho até aqui sobre precisar de mais sangue para obter uma linhagem pura para essa raça. Jing. Menor, sua linhagem se tornou mais forte e mais pura. Beastman, Fox. 73% maior, 100%, maior. Eu sou a sacerdotisa de sangue Vanessa. Que meu sangue guie esta pessoa para seu julgamento após a morte. Vanessa, hoje eu rezo para que a grande deusa Selene julgue aqueles que trouxeram sofrimento sem causa aos seus fiéis. Vanessa, que aqueles que cometeram crimes sejam julgados em seu nome, que os crimes sejam pagos com sangue. Vanessa, hoje deixo meu sangue correr para que este crime seja julgado em nome da deusa Selene. Vanessa, eu vejo a aura de Vanessa reagir a cada palavra que ela pronuncia e o sangue que ela deixa cair no corpo no chão tem um leve brilho vermelho. Quando esse sangue cai no corpo, ele desaparece como algum tipo de energia dentro do corpo. Logo vejo que o miasma ao redor não está entrando no corpo, está contornando o corpo e não tem sinais de se reafirmar em um morto-vivo. Ainda não consigo acreditar nessa bobagem. Parece que essas pessoas estão desesperadas. Essa pessoa claramente queria acreditar no que estava dizendo. Também parecia acreditar em seu líder. Nix, mas que crise é essa que eles acham que podem resolver com esse sacrifício estúpido? A única coisa que sabemos que já esteve naquela torre é a gema daquele monstro. Mas isso foi um número desconhecido de anos atrás. Não temos certeza se ainda está lá dentro. Ragnar, também não sabemos se há mais alguma coisa lá dentro. Temos que lembrar que, pela visão do passado que tínhamos, essa torre já estava aqui antes do monstro aparecer. Então deve ter havido algo importante lá antes. Sakura, ainda estou curioso sobre essa crise. Lilian nunca disse nada sobre isso. Acho difícil uma espiã como ela não ter conhecimento de algo assim.
Se tal coisa existisse, então Lilian já teria nos contado sobre isso. Vanessa, eles não estão falando sobre a morte da árvore do mundo. Layla. Como eu não tinha pensado nisso antes, só pode ser a árvore do mundo que eles estão falando, pelo que houve na aldeia dos elfos da floresta ilusória. Se a árvore do mundo morrer e não houver outra por aqui, ela não vai ser apenas este continente for afetado. Será uma área muito maior cuja energia sairá do controle causando caos e trazendo a morte a inúmeras pessoas. Mas algo que pode consertar isso seria difícil de encontrar. Eles acham que algo nesta torre funcionará. Até onde a Rainha Elfa Lutinha nos disse, a árvore do mundo deste continente está além de ser salva. Já passou do ponto em que qualquer coisa poderia ser feita para ajudar. A única opção é ter uma nova árvore do mundo. Nós sabemos disso, mas essas pessoas podem não ter as mesmas informações que nós. Acho difícil para os líderes elfos compartilharem abertamente suas informações sobre a árvore do mundo com os outros. Ela, suspirar. Não adianta pensar nessas coisas. A única coisa que podemos ter certeza é que essas pessoas estão desesperadas. Pessoas nessas condições tendem a fazer coisas das quais se arrependerão mais tarde. O que devemos fazer com eles? Sakura, fecho os olhos e contemplo sobre tudo isso, mas não consigo nem tentar adivinhar o que pessoas desesperadas podem fazer. Além disso, seu desespero não justifica o que estão fazendo. Podem até vir atrás de nós causando problemas para mim mais tarde. Mate todos eles. Não adianta deixar problemas futuros soltos. Se eles fizeram isso também podem fazer outra coisa no futuro. Seria melhor não matá-los imediatamente ou eles se tornarão mortos-vivos presos neste lugar como os outros. Vanessa, eu garanto que vai acontecer. Ela, qual seria a solução então? Não sou contra matá-los, só não acho uma boa ideia fazer isso aqui. Talvez seja melhor fazê-lo dentro da masmorra. Vanessa, farei o meu melhor, mas não prometo nada. Não posso dizer a força das pessoas dentro da torre. Mas lembre-se que antes de fazer qualquer coisa não temos que garantir a segurança dos demônios de sangue. Com isso decidido, é hora de começar a resgatar os demônios de sangue. Graças à pessoa que acabamos de questionar sabemos onde eles estão sendo mantidos. Agora o que temos que fazer é resgatá-los. Com isso decidido, vamos direto para a torre enquanto converso com os outros sobre como vamos fazer esse resgate. Traço Paul Bartolomeu. Eu sou um Iguit Elf. Uma vez eu pertencia ao conselho de líderes da Orutrei guardiã da Vila Dark Continente, mas aqueles tolos não quiseram me ouvir. Eles apenas ficaram sentados lá sem fazer nada enquanto a Orutrei morria. Mas vou mostrar a eles que eu estava certo. Vou salvar a árvore do mundo com esse poder. Graças ao mapa que consegui encontrei este lugar. Olho para a grande porta trancada. Sei que é do outro lado o que procuro. Estou tão perto agora. Senhor, não sei quanto tempo mais podemos aguentar. O artefato de barreira do elemento espacial que pegamos da vila da Floresta Venenosa antes de partirmos já estava bastante danificado. Tivemos sorte de chegar tão longe. Douglas, mesmo que este lugar ajude a manter a maioria dos mortos-vivos longe, ainda há muitos que aparecem diariamente. Todos estão feridos e mais de 200 pessoas morreram. Douglas, o miasma também está afetando os mais fracos. Douglas, eu me volto para o Alf Dark Elf que trabalha como meu assistente há mais de 100 anos. Ele já parece de meia idade por não ser um elfo puro, mas ele sempre foi leal e compartilha minhas crenças. Ele também é o mais próximo de mim como um amigo que eu tenho. Eu sei disso, mas ainda preciso de dias para abrir os lacres desta porta. A maioria deles já foram abertos e estou me preparando para os últimos quando vamos usar os sacrifícios. A expressão de Douglas fica desanimada ao lembrar dos sacrifícios. Eu sei que ele não gosta. Eu não queria fazer isso sozinho, mas é o único jeito. Já cometi muitos atos que me dão pesadelos à noite para conseguir aqui. Eu tenho que acreditar que isso não foi em vão. Suspirar. Eu sei que você não gosta disso, mas esse é o único jeito. Se eu pudesse me sacrificar no lugar deles, faria isso com prazer. Mas você também sabe que o que importa agora é a quantidade de vitalidade. Eu sei. Douglas,
Fui eu quem sugeriu usar demônios de sangue. Douglas, não se desculpe, meu amigo. Essa sugestão foi a única razão pela qual eu considerei esse plano, porque o número de sacrifícios seria muito grande de outra forma. Não sei se teria coragem de matar um número tão grande de pessoas. Todos nós sabemos disso, Senhor, mas agora que estamos tão próximos é difícil suportar a culpa, mesmo que seja por uma boa causa. Douglas, estamos sob ataque. São golems de carne desta vez. Você deve ir para os outros. Eu não posso sair daqui. Senhor. Você. Douglas, isso não é nada. Apenas vá. Douglas. Depois que Douglas sai, eu olho para minhas roupas esfarrapadas e as marcas de maldição no meu corpo causadas pela quebra das restrições de cada celo nesta sala. Mesmo que eu viva apenas por mais 9 anos em agonia dessas maldições, ainda vale a pena se eu puder salvar a árvore do mundo. Viro meus olhos para a porta e volto a desenhar os círculos mágicos em camadas para o próximo ritual antes que a dor retorne. Vontade do Caos, capítulo 563, cap 561, Resgatando os Demônios de Sangue, parte 2. Eu vou para a parte combinada, e todos nós fomos para direções diferentes para iniciar o plano. Depois de alguns testes, percebemos que em cada ataque a mesma pessoa entra na torre para denunciar. Essa pessoa é uma mulher elfa branca sem porta e um dos olhos. Ela também deve ter várias feridas internas pela forma como sua expressão se contorce de dor a cada movimento que ela faz. Com ela sendo uma necromante, este plano ficou muito fácil. O objetivo principal é resgatar os demônios de sangue. Isso para garantir que eles não sejam feridos durante o combate ou usados como reféns. Todos estão separados para embarcar nessas pessoas assim que receber minhas ordens. Nix estava esperando em um ponto onde ele conseguiria se aproximar da mulher elfa que está gravemente ferida mais rápido. Agora, ela coloca uma pilha de ossos no chão, os mesmos ossos dos monstros que ela usou para criar aqueles golems de carne. Agora ele estava usando os ossos para criar esqueletos do tipo besta, bem como esqueletos de alto nível que são capazes de usar a habilidade sopro venenoso. Logo ela deixa as dezenas de esqueletos atacarem do mesmo lado. Além disso, ela os controla para lutarem juntos. Assim os inimigos terão mais dificuldade em subjugar esses monstros. Estamos sob ataque de novo. Um grupo de esqueleto desta vez. Todas essas pessoas usam algum tipo de uniforme. Pedi a Layla para chamar Lilian para mim primeiro para saber se ela reconhecia esse uniforme. O que ela disse foi que era o uniforme da Vila dos Elfos da Floresta Venenosa, mas ela achou estranho que nenhum dos uniformes tinham medalhas ou insígnias para demonstrar a patente do exército. Lilian disse que isso poderia significar que essas pessoas foram expulsas da vila de Poison Forest. Isso os torna criminosos aos olhos da Vila dos Elfos daquele continente. Eu olho para a praça onde as pessoas estão correndo. Então foco em uma pessoa com um capacete que não combina com suas roupas, mas isso era normal, pois várias dessas pessoas estavam usando capacetes ou equipamentos que não combinavam com as roupas que estavam vestindo. E me concentro em uma pessoa específica que passa pela mulher gravemente ferida e desaparece quando ela entra em sua sombra. Enquanto isso, a mulher elfa continua andando até entrar na torre assim como nas vezes anteriores. Parece que ninguém notou uma das pessoas correndo desaparecer enquanto olhavam para ver se mais mortos-vivos os atacariam de fora da praça, mas eles não o fizeram. Notei que o inimigo já estava com eles. Nix estava usando as roupas do homem que interrogamos e o capacete era um descartável que ganhei dos soldados do reino Macari no passado. Nix conseguiu se disfarçar entre os inimigos enquanto eles estavam correndo. Então ela se moveu entre os inimigos para se aproximar da mulher elfa gravemente ferida para pisar em sua sombra, para que ela pudesse se esconder rapidamente nas sombras sem que as pessoas percebessem onde ela foi. Tinha ido. Observo a mulher gravemente ferida entrar na torre sem saber do inimigo que ela convidou para entrar. Nix já está lá dentro. Agora não preciso esperar. Traço após 1 hora de espera. Bom. A torre tinha 7 andares de altura. Nossa informação do que descobrimos durante o interrogatório era que os demônios de sangue estavam sendo mantidos em uma das salas do 4º andar.
Mas a explosão que acabou de acontecer veio do sétimo andar. Isso significa que tínhamos a informação errada. Parece que os interrogatórios com violência não são realmente confiáveis. Logo Nix voou para fora da torre em sua majestosa forma de dragão. Enquanto todos olhavam para o dragão que apareceu do nada, a parede final do meu plano foi colocada em prática. Agora, uma grande mão de ossos saiu das sombras de todos os inimigos, prendendo-os ou pelo menos a maioria deles antes que videiras crescessem do chão abaixo deles com folhas vermelhas envolvendo todos os inimigos presos. Aqueles que escaparam da captura ficaram imóveis pela pressão da aura de Ragnar e foram colocados para dormir pela magia de Layla. Mas logo vejo um Dark Elf com a aparência de uma pessoa na casa dos 50 anos aparecer de dentro da torre segurando uma lança nas mãos. Ele dá uma olhada séria em seus arredores, então corre em direção às pessoas presas por ela e Sakura, mas antes de completar seu ataque, ele foi derrubado por Orion em sua verdadeira forma que come sua cabeça. Sabendo que não poderia deixar seu corpo exposto ao miasma por muito tempo, Orion usou suas garras para rasgar as roupas do inimigo que tinha uma força recém-adquirida de grau de catástrofe menor. Eu vejo Orion comendo sua refeição e confirmo que Nyx pousou perto de Ragnar. Todos os inimigos estão mortos ou contidos. Vanessa acena para mim me chamando para entrar com ela, mas eu me aproximo para dizer outra coisa. Cuide dos inimigos capturados em breve. Eu cuidarei dessas entranhas. Tudo bem, mas tenha cuidado. Pode haver mais inimigos do grau de catástrofe inferior, padre. Vanessa, entro sozinho na torre. Pô Vanessa, depois de ver meu pai entrar na torre vou ao local onde os inimigos inconscientes estão sendo reunidos. Tento ignorar a cena de alimentação de Orion pois não gosto de ver esse tipo de coisa. Ainda quero levá-los para dentro do dungeon. Nyx, seria o melhor. Por quê? Porque metade de nós teria que entrar. Não gosto da ideia de deixar o mestre sozinho, então queria saber se poderia fazer algo com eles aqui fora. Nyx, sim, eu posso, sem problemas. Eu crio uma ferida na palma da minha mão e faço um círculo mágico flutuando acima das cabeças dos inimigos. Seus crimes serão julgados pelo seu sangue. Menor escala de sangue do julgamento maior o círculo mágico brilha em vermelho e dourado brevemente antes que a energia vermelha cristalina entre nos corpos dessas pessoas. Então uma escala se materializa em cima de cada um dos inimigos. Logo o sangue flui dos corpos dessas pessoas para um lado da balança e, no final, todas as balanças pesam para o lado errado. O sangue flui de seus corpos e se torna uma espada de sangue cristalizada que matou todos os inimigos que ainda estavam inconscientes. Depois disso, olho para a torre prestes a entrar, mas sou parada por Layla. O que vamos fazer com os corpos? Layla, nada. Os mortos pelo julgamento terão suas almas levadas pela deusa Selene. Além disso seus corpos não podem ser revividos. Vontade do Caos capítulo 564 cap 562 Resgatando os demônios de sangue parte 3 Depois de dizer a Vanessa para cuidar dos inimigos do lado de fora eu entro na torre. Do lado de fora não consegui usar minha aura a menos que tentasse mais grosseiramente. Mas não fiz isso para não arriscar atrair um morto-vivo poderoso por acaso. Eu sempre tenho que ter muito cuidado, pois com minha sorte as chances de coisas ruins acontecerem são bastante altas. Assim que entrei, minha aura foi separada do lado de fora, o que significa que agora eu podia espalhar minha aura por todo este lugar, sendo incapaz de sentir o lado de fora. Depois de alguns segundos, uma imagem em tempo real deste lugar inteiro aparece na minha cabeça. Então, há apenas 4 pessoas. Mas a terceira parece ser a que estou procurando. Menor cristalização do sangue maior eu podia ver tudo perfeitamente dentro da minha cabeça, o que significa que eu poderia usar minhas agulhas de sangue cristalizado melhoradas para acertar meus alvos com precisão. Graças a isso matei 3 pessoas, 2 pessoas que estavam no 7º andar vendo a destruição que Nyx fez antes de sair e uma pessoa se escondendo em um armário para se manter viva. Eu mato todos os 3 e vou até a terceira pessoa que não reconheço. Ele está em um andar subterrâneo pelo que posso dizer.
Então subo as escadas que já estão na sala ao lado. Graças à minha aura posso ver todo este lugar claramente. Graças a isso posso andar por aqui como se vivesse aqui há anos. Levo apenas alguns minutos para caminhar antes de chegar ao grande salão subterrâneo, onde estamos apenas eu e um elfo branco de aparência jovem, pela joia em sua testa. Posso dizer que ele é um Ig-Elf. Ele estava ajoelhado em um joelho. Ele estava ofegante e gemendo de dor com sangue saindo de seu nariz e orelhas. Ele estava de frente para uma porta branca com 5 cristais presos à porta. Os cristais tinham um em cada canto e um no meio. Os cristais dos cantos estavam desligados, mas o do meio estava brilhando em roxo. Eu posso sentir traços de energia amaldiçoada nos cristais apagados e uma forte concentração de energia amaldiçoada no cristal brilhante. A aura deste Ig-Elf está manchada de maldições. Até mesmo seu corpo está aparentemente marcado. Olho mais de perto e vejo que a mão no chão tem uma runa roxa brilhando com a carne enrolada em volta escurecida com feridas abertas. Sua mana é alta, mas sua aura enfraqueceu como a de alguém quase morto. Isso não faz sentido. Eu não te conheço. O que aconteceu com meus subordinados? Estão todos mortos. Então é para isso que você veio aqui. O que há atrás da porta? Esperança. Esperança de salvar este continente da destruição. Talvez não hoje ou amanhã, mas depois de mais de 100 anos haverá um desastre sem volta. Ele está fazendo o possível para falar normalmente, mas posso ouvir o cansaço em sua voz. Ele também está tentando se levantar, mas não tem força nas pernas. Uma maneira estranha de buscar esperança no sacrifício de centenas de pessoas. Então é por isso que você veio aqui. É por isso que você matou meus subordinados? Tudo por causa dos demônios de sangue? Sim. Seu tolo, você causou a ruína deste continente e tudo isso para uma raça notória por ser sanguinária. Demônios de sangue são bárbaros e selvagens. Não seria errado dizer que eles participaram de quase todas as guerras neste continente. Qualquer registro de guerra terá menção a essa raça selvagem em algum lugar. Por que eu deveria acreditar tão cegamente no que os outros escreveram? Eu saberei a verdade assim que eu falar com eles. O que eu imagino que você não fez. Tosse, 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 tosse. Não importa se é verdade ou não, eles seriam o melhor sacrifício. Diminuiria muito o número de pessoas sacrificadas. Geralmente não me importo com os problemas dos outros. Já tenho problemas demais para lidar. Mas eu não gosto de ouvir a palavra sacrifício. É sempre usada para matar pessoas inocentes com a desculpa conveniente de boas razões. Engraçado ouvir de um vampiro. Sua raça se alimenta do sangue dos vivos usando-os como sacrifícios para satisfazer sua fome. Eu nunca disse que sou uma boa pessoa. Matei muitas pessoas e provavelmente matarei ainda mais no futuro. Mas tenho a consciência tranquila sabendo que nunca matei uma pessoa inocente. Eu bebo o sangue dos meus inimigos ou vou caçar monstros por sangue. O que eu faço é o mesmo que qualquer caçador ou aventureiro. Quando eu mato alguém eu não conto mentiras para justificar o que eu faço. Você pode dizer o mesmo Ig-Elf. É fácil dizer palavras assim sem conhecer os fatos. Os elfos escondem há séculos que a árvore do mundo está morrendo. Em pouco mais de 100 anos este continente estará condenado. O que são centenas de vidas de demônios de sangue em troca de salvar todo o continente? Sei que estou fazendo algo imperdoável. Sei que serei lembrado como um monstro. Mas não posso ficar sentado sem fazer nada. Então era realmente sobre a árvore do mundo. Eu olho para as costas da minha mão onde a semente da árvore do mundo está presa. Então eu olho para o homem lamentável que fez coisas terríveis por um objetivo inútil. Eu ainda tenho o enviado dos elfos dentro do calabouço. Ele parece saber o motivo da minha visita. Parece que outros foram enviados para diferentes lugares onde eu poderia ir me encontrar. Eles parecem saber o motivo da minha visita. Então por que não entendo essa pessoa não saber de nada? Ele estava tentando fazer algo bom da maneira errada. Seu plano era falho desde o início. Pelo que ouvi da rainha dos elfos Lúthien e do espírito da árvore do mundo Lut na aldeia dos elfos da floresta ilusória no continente Morror, o dano da árvore do mundo desse continente é em sua casca externa, seu corpo verdadeiro e seu espírito.
Um tipo de dano que seria difícil até mesmo para os deuses fazerem sobre considerar que a árvore do mundo tem um nível de poder comparado aos deuses. Não sei o que está atrás da porta, mas não funcionou. Todos os seus esforços foram inúteis desde o início. Suspirar o que há atrás dessa porta? A única coisa que pode salvar a árvore do mundo. O fragmento de um deus. Vontade do Caos. Capítulo 565 Cap 563. Fragmento de um deus. O que há atrás dessa porta? A única coisa que pode salvar a árvore do mundo. O fragmento de um deus. Eu olho para a porta trancado e foco minha aura em meus olhos, mas ainda assim, não consigo ver nada. Esta é a única sala nesta torre que minha aura não conseguiu acessar desde que entrei. Você realmente acha que há um fragmento de Deus aqui? Recebi um mapa de um sobrevivente desta cidade em uma ruína descoberta há 200 anos. Levei vários anos para decifrar o mapa e estudar a história fragmentada deste antigo reino destruído. Houve uma luta de um herói contra um deus maligno onde os dois se mataram. Mas mesmo na morte os resquícios de um deus ainda são pura energia espalhados. Muitas igrejas e templos buscavam esses fragmentos para selá-los ou destruí-los completamente. Isso cidade não foi diferente. Mas o fragmento continha muito poder e assumiu o corpo de alguém guiado apenas pela vontade restante do deus maligno morto. Seu poder contaminou esta terra como uma maldição. E a liberação descontrolada de poder do fragmento de Deus criou uma onda de monstros. Então foi uma onda de monstros mortos-vivos? Não, eles eram monstros normais. Os monstros foram influenciados pelo fragmento de Deus que se tornou algo parecido com um monstro e o seguiu até esta cidade. Há registros de que o maior mago deste reino lutou contra o fragmento de Deus, o que só foi possível porque não era mais um Deus, era apenas um fragmento com algum poder restante. Faltava a autoridade, essência e divindade do Deus maligno que morreu. Isso não era nem 1% de seu poder. Lembro-me da destruição da cidade anterior e da destruição que vi naquela cidade, mas ouvir que um fragmento de Deus maligno que não tinha poder fez tudo isso me fez pensar na magnitude do poder que os deuses têm. Se eu conseguisse este fragmento de Deus, poderia haver esperança para a árvore do mundo. Eu sei que este fragmento estará aqui, já que é o único edifício inteiro. Eu também sei que o monstro criado pelo fragmento de Deus foi derrotado ou teria destruído muito mais do que apenas este reino. Então o único lugar para manter algo com tanto poder tem que ser aqui. Minor Nevasca de Lâminas Maior ele contou toda essa história para me distrair enquanto se recuperava e reunia o poder para lançar este ataque. Mas isso é inútil, ele é muito fraco. Menor sopro de fogo maior meu sopro de fogo já pode ser considerado um ataque de sopro de fogo com seu alcance atual. As lâminas de gelo que vieram escondidas em uma nevasca que engoliu a sala foram completamente evaporadas pelo calor das chamas cheias de ki do elemento fogo. Vampiro maldito. Você realmente pensou que não iria notar um plano tão estúpido? Eu só esperei porque estava interessado na história deste reino, em seu atual estado amaldiçoado. Você não representa um risco para mim. Vamos acabar com isso. Menor chamas ácidas maior você condenou todos eles. Ah! Este foi um feitiço em que eu usei minha afinidade elemental de fogo e minha habilidade de corrosão juntas. O corpo da pessoa queima e derrete ao mesmo tempo até que não haja mais poeira, e leva apenas alguns segundos. Ele já estava muito afetado por maldições. Se o matasse então ele poderia ter se tornado um lixo diretamente desde que ele era um mago. Não deixar um corpo para trás será melhor. Eu sabia que sua alma provavelmente não se transformaria em um monstro espectral. Este lugar é cercado por templos, e a melhor chance seria ele ser levado para a vida após a morte agora. Depois de terminar esse idiota me aproximo da porta. Posso ver resquícios de um ritual que acabou de ser feito. Além de poder sentir uma energia de maldição ainda saindo de um dos cristais mágicos apagados na porta. Eu tenho que pedir a Rakan para dar uma olhada nessas coisas mais tarde. Olho para a porta, mas não tento abri-la, sabendo que esse nível de maldição não pode me fazer mal. Mas ao contrário desse idiota que matei, não acho que sou capaz de controlar o fragmento do Deus maligno. Talvez seja melhor falar com Vanessa sobre isso. Espere.
Eu sinto algo diferente. Tento me concentrar para descobrir o que está diferente. Sinto que ouço alguma coisa, mas é muito fraco. Tento me concentrar mais e sinto que minha aura parece estar grudada na porta. Posso até sentir o cristal mágico ainda ativo absorvendo minha aura aos poucos. Eu nem tinha notado antes. Ajuda, agora eu ouvi. Enquanto eu estava em dúvida sobre o que fazer, ouço passos e olho para trás para ver os outros entrando na sala. Contei tudo a eles e Vanessa. Ragnar e Nix estavam com uma expressão muito séria em seus rostos. Parece que esse assunto é tão sério quanto eu imaginava. Aquela pessoa era um idiota. O fragmento de um deus morto é como um pedaço de seu corpo. Pode ter sobrado alguma energia, mas não é algo que outros possam usar. Ragnar, normalmente um deus não se divide em fragmentos assim quando morto. O que posso pensar é que esse deus maligno, quando estava perto da morte, deve ter feito isso consigo mesmo na esperança de ser revivido. Ragnar, ele pode ser revivido? Sim, mas seria perto do renascimento espiritual. Ele nasceria de novo com uma nova consciência e com poder reduzido. Ele nem seria um deus pleno. Nix, até onde eu sei, a forma de lidar com um fragmento de Deus é selá-lo, que deve ser o que aconteceu neste caso. A outra forma seria oferecê-lo a um Deus como oferta, para que o Deus pudesse trazer o fragmento para ele. Vanessa, o que você acha que devemos fazer? Eu não sei. O que você acha, Ragnar? Diferente de mim, você já viu vários deuses. Vanessa, o mestre vai ficar bem. Ele é filho de uma deusa poderosa. Ele também tem algumas bênçãos que poderão protegê-lo, além do miasma e malícia não ter feito nada contra ele. Ragnar, além do mestre, Orion e eu poderíamos pegar isso também, já que somos bestas divinas, então acho que podemos pegar esse fragmento e nos livrar dele depois, deixando tal coisa em um lugar como este ainda mais com 4 selos quebrados. Seja perigoso. Ragnar, eu posso sentir o miasma entrando lentamente na sala. Isso deve ser devido ao rompimento dos selos. Ela, suspirar, não podemos deixar tudo aqui. Não quero me envolver com uma coisa tão problemática. Eu não sei que tipo de selo foi usado, mas se eles forem todos destruídos, então este fragmento tentará se completar. A primeira coisa que acontecerá é o miasma e a energia do maldito se unirem, criando um novo semente monstro para o fragmento de Deus. Ragnar, depois disso, seria outro desastre onde outros reinos poderiam ser destruídos. Sakura, porque esse tipo de coisa sempre sobra para mim. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.